الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Em primeiro lugar, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, e rogar perante Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame bênçãos e saudações ao nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e a todo mu'minin e mu'minat até o dia. Saúde a todos, irmãos que podem acompanhar o programa, e em especial ao nosso engenheiro Abdulaziz, e dizer que seja bem-vindo ao programa. E estamos mais ou menos para conversar um pouco a respeito da sua experiência, e queremos aprender um pouco para tentar inspirar os jovens que têm uma visão futura, que inshallah esses conhecimentos, esses ensinamentos possam servir para a geração vindoura. E estamos abertos, como uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer, ou seja, os nossos filhos, os nossos irmãos e as irmãs lá em casa estão curiosos para saber o nome completo, se é este Abdulaziz e só, onde nasceu, coisas do gênero. Não poderíamos começar aí como um primeiro passo. Sim. Então, meu nome é Abdulaziz Abu Bakr. Eu sou filho de Abu Bakr Juma e eu nasci em Mocimboa da Praia em 1963. Vivi a minha infância na Beira e depois viajei para a Arábia Saudita, onde eu aprendi a falar árabe e estudei lá nas escolas públicas, e depois daí viajei para a América para completar o meu ensino, mas também trabalhei como intérprete no futebol árabe, com brasileiros, treinadores brasileiros, e overall esta é a minha vida. Então, nessa trajetória, os estudos, só para tentar esclarecer um pouco, esses estudos praticamente englobaram estudos religiosos e seculares ao mesmo tempo. Começou cá em Moçambique ou como é que foi? Não, em Moçambique só fiz a 4ª classe aqui. Sim. E depois viajei com a minha família para a Arábia Saudita, onde é que nós ficamos. Eu fiquei lá 16 anos ou 15 anos. Sim. Estudei lá e depois trabalhei também como intérprete, e naquele tempo não conseguia acabar o meu estudo. Sim. E eu estava muito na programação de computadores. Sim. Então viajei para os Estados Unidos para completar o meu estudo lá. Sim. É aí que eu estudei networking, é parte de computadores, e também na Arábia Saudita estudei nas escolas árabes, que era um ensino de dunya e da akhira. Então, os dois. Você tinha tafsir, tinha fiqh, tinha qira'at al-Quran, memoração do Quran também, mas tinha também um ensino para a dunya também. Para a dunya também. Sim. Exato. E tem uma curiosidade que nós gostaríamos de saber, por exemplo, o caso engenheiro, como é que o doutor conseguiu se tornar engenheiro? Como é que é o historial? Ok, então eu quando estava na Arábia Saudita, naquele tempo o computador ainda estava, que se chama personal computer. Sim. Naquele tempo ainda estava a começar. Isto foi em 1982. 82, sim. Eu tinha naquele tempo tinha 19 anos. 19 anos de idade. E não sabia falar inglês naquele tempo, só falava português e árabe. Sim. E então a minha língua portuguesa ajudou-me. Ajudou bastante já. A ler, pelo menos eu lia sim, em inglês, mas não percebia muito. Então eu tinha um dictionary
dicionário. Dicionário, nesse caso. Português e inglês. Sim. Então eu levava aquilo e comecei a traduzir. Exato. E dali ali eu tive aquela a querer aprender mais. Aprender mais, para enriquecer. Mas naquele tempo eu não conseguia estudar lá porque eu era estrangeiro. Então tive uma oportunidade de trabalhar nos clubes como intérprete de treinadores brasileiros. Sim. Eu trabalhei naquele tempo com Marinho Pérez, que era o capitão do Brasil em 1974. Sim. Ele era treinador lá, então eu trabalhei com eles e trabalhei com mais vários treinadores e daí que eu consegui ter um dinheiro suficiente. Sim. Porque eu queria estudar. Então a minha opção tinha que ir para o Egito e eu para ir para os Estados Unidos. Então eu vi que os Estados Unidos era melhor para mim. Então eu fui para os Estados Unidos. Lá aprendi a falar inglês. E depois comecei a estudar e tive o Bachelor Degree em Computer Science, ciência de computadores. E depois comecei a trabalhar e através da companhia tive a residência lá e fiquei. E depois... Então, o campo profissional, como na engenharia, coisas de género, começou o campo profissional do trabalho nos Estados Unidos, ou também a Maca conseguia também algum trabalho, ou a experiência de trabalho? Bem, eu trabalhei com várias companhias, a minha sorte, eu não digo a sorte, mas é o que Allah queria para mim. Exato. Ele me levou para um lugar que era especificamente para o mundo de computadores. Sim. E quando eu estava na Arábia Saudita, eu me encontrei com um americano de origens brasileiras e ele era convertido muçulmano. E ele era daquela área. Então ele falou, você vai, eu tenho meu pai lá e ele vai te ajudar. Então naquele tempo eu sempre ia, porque eu queria aprender inglês, então eu ia sempre, tinha um convertido de Canadá, origem jamaicana, que se chama Dr. Bilal Phillips. Sim. Eu não sei se você conhece. Conheço por acaso, sim. Então ele fazia a tradução do khutbah de Juma em inglês. Então eu ia lá só para aprender o inglês. Aí eu conheci esta pessoa, que era um português também, brasileiro, e ficamos muito amigos. Então ele que mandou-me para aquele lugar onde tinha computadores e o pai dele vivia lá. Até que ele falou para ele que ele é um moçambicano. Então nós chegamos no aeroporto, eu cheguei lá no aeroporto, ele estava à procura de mim e eu estava à procura dele. Então ele pensou que, sendo de Moçambique, africano, é um pele mais escuro do que eu tenho. E eu estava sentado num lugar e ele estava em frente de mim. Aí depois de meia hora eu estava olhando para ele estava olhando para mim. Aí eu falei, o senhor está à espera de alguém, em inglês, né? À espera de alguém? Ele falou, sim, eu estou à espera de um moçambicano que está para vir. Eu disse, sou eu. Exato, sim. Então ele me ajudou lá e fui na universidade, a Universidade de San José, em San José, Califórnia. San José é San José, em português. Estudei lá, não? E depois do estudo continuei e entrei mais no networking. E o networking é um mundo um pouquinho diferente dos outros, porque a programação é mais programação de ter mais apps, né, aplicações. Mas o networking é de ter 2, 3 computadores juntos ou o edifício, o prédio todo com um server
que ajudava naquele tempo que você podia fazer muitas coisas. Então, estas eram umas coisas mais importantes naquele tempo. Sim. E, alhamdulillah, consegui. E também era muito challenging. Exato. Havia um grande desafio. Sim. Então, era um challenge que não era fácil. Eu falava português, fui para a Arábia Saudita, que é totalmente diferente. Sim. E depois falar que a língua também não foi fácil. Sim. Mas eu agradeço a Deus que Ele me levou lá, porque se eu estava em Moçambique, podia, Allah que dá o Hidayah, mas lá eu consegui perceber melhor qual é a religião, o que é a religião, tendo que eu tinha a língua árabe, aí até para mim ler o Corão, ou quando nós rezamos, por exemplo, Tarawih, você ficava mais concentrado, exato. E você percebia o que estava, os aios, né? Sim. Então foi essas coisas que me deu aquela experiência e também ajudou-me a adaptar em qualquer lugar do mundo que eu vou. Sim. Então essa experiência de mudar do país para o outro, então... foi uma boa coisa para mim. Sim. E que também depois, quando eu casei, eu fui forçado de voltar para a Arábia Saudita, porque minha mãe estava doente. Sim. Então meus filhos ainda estavam a entrar na escola. Sim. E com a minha experiência que eu já tinha de mudar para o outro. Mas uma coisa que eles tinham, que eu não tinha, eu ensinei eles árabe. Sim. Então já falavam árabe, mas não sabiam escrever. Então significa a união familiar aconteceu na Arábia Saudita, casou-se lá. Sim, casei lá, sim. Então eu e minha esposa falávamos em casa árabe, por causa da minha mãe. Sendo que a minha mãe fala português, mas minha esposa não falava. Exato. Então a língua árabe era a língua comum entre nós. Sim. Aí quando meus filhos foram para a Arábia Saudita, era mais fácil para eles, porque eu já tive aquela experiência. Sim. Então foi uma experiência boa para eles também. Sim. Porque depois de 10 anos ficando na Arábia, e quando minha mãe faleceu, eles já estavam grandes, quando voltamos para a América foi mais fácil para eles adaptarem de novo em sistema americano. Porque já tinha um motor para poder orientar a cada um deles. Sim. E neste caso, o exercício do trabalho, neste caso, está centrado em Meca, na Arábia Saudita ou nos Estados Unidos da América? Agora? Sim. Neste momento eu estou nos Estados Unidos. Mas o meu plano, inshallah, de voltar, claro. De voltar para lá. Porque aquela cidade é muito sagrada para todos os muçulmanos. Sim. E eu gostaria de morrer lá, né? Ok. Mas vamos lá ver. Exato. E como é ser muçulmano, viver em Meca, na Arábia Saudita, e ser muçulmano, viver em Moçambique? Qual é a sensação? Bem, será que é a mesma coisa? Não é. Sim. Não é, mas eu acho que a vida em Moçambique é um pouco diferente, né? Você não fala árabe, você precisa aprender árabe. Sim. E aquela coisa que para mim é muito importante que qualquer muçulmano precisa aprender a falar árabe. Sim. Porque quando você fala árabe, você vai entender nas suas orações de rezar. Exato. Você vai perceber mais. Porque já está num caso prático. Sim. E quase o pessoal ao redor, todos falam a mesma língua. Sim. Porque algumas vezes você, como nós temos que na cada reza que nós rezamos, nós sempre iniciamos com Surat al-Fatiha. Exato. Agora, no Surat al-Fatiha é um Surat que tira tudo o que o Islã é. Exato. Sim. Agora, se você não entende árabe, se você
aí você não está entendendo. Não está entendendo, exato. Não está sabendo o que é, porque infelizmente nesta vida nós temos setares de muçulmanos que têm fé em Deus, mas também têm fé em outras coisas. Em outras coisas, sim. Então, a fé em Deus que é mais importante. Exato. E também nós como muçulmanos é preciso de amar Ele mais do que qualquer outro. Até o seu próprio. Exatamente. E amar o Allah, amar o Profeta, sim. e depois vem a nossa. Exato. E este não é fácil. Mas quando você começa a ler o Corão e você fica já tem aquela ali dentro. O knowledge, o próprio conhecimento do Corão. Aí você começa a botar as coisas no seu devido lugar. Sim. Então é diferente. Sim. Então eu acho que todo moçambicano que é muçulmano é preciso concentrar nisto. Sim. E as organizações que estão aqui também é muito importante que eles fazem programas disto. Exato. Porque aquilo vai ajudar-nos e também vai ajudar a geração que estão aqui. Também. E os moçambicanos que estão aqui, porque nós como muçulmanos somos responsáveis. Sim. Allah mandou-nos nesta vida para um purpose, que é propósito, sim. Então, as pessoas que não são muçulmanas, eles não sabem o que é o Islã. Então é a nossa obrigação de dizer a eles. Explicar. Agora nós somos moçambicanos, nós sabemos o que é que Moçambique significa. Exato. É um nome de uma pessoa que veio, fez comércio aqui e as pessoas entraram no Islã porque ele era honesto. E a colónia veio aqui e ficou 500 anos e não mudou o nome dele. E o nome dele ficou. E se nós, lá nos Estados Unidos, nós é Moçambique. Mas nós falamos Moçambique, que é Moçambique. Então essas coisas, quando ele veio aqui, ele fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer também. Mas para ser aquilo, nós primeiro é preciso saber qual é a nossa religião, o que é a nossa religião, o valor da nossa religião, ser honesto com as pessoas, ajudar eles a perceber. Sim. São coisas que é preciso fazer. Sim. Nós precisamos fazer essas coisas. Sim. E depois de vivenciar esse ambiente na Terra Sagrada, no seu regresso a Moçambique, recordando os seus velhos tempos e a situação atual, há alguma mudança, alguma coisa estranha que nota em termos de ambiente dos irmãos muçulmanos? Em termos de prática religiosa, será que temos aqui o número de 90% ou 100% dos muçulmanos com práticas? Sim, temos, mas como é que está acontecendo em todo o mundo? Sim. Nós, como muçulmanos, estamos um pouquinho fora. Um pouco fora, sim. Não aqui só, mas todo mundo. Sim. E eu acho que nós precisamos primeiro é preciso de ter knowledge, que é o conhecimento da nossa religião, o que a nossa religião é. E se nós temos aquilo e começamos a implementar, nós não é preciso nós ir e dizer às pessoas o que é o Islã. As pessoas vão ver em nós, do jeito que nós falamos, do jeito que nós fazemos as nossas coisas, os nossos negócios, a vida em casa, a vida fora da casa. Isto tudo é o exemplo para eles, para ver, ok, esta pessoa é diferente, não quer derrubar-te, não quer ver, ele está com respeito, e isto tudo. Isto é que a nossa religião ensina-nos. Então o que falta muito é a questão da prática. Sim. É aí que precisa prática, mas antes da prática nós precisamos aprender para tentar reproduzir nas próprias práticas, senão ficará sem sentido. Sim, então qual é o conselho que deixa para nós, os pregadores, seja os jovens, o pessoal que
tenta o seu dia a dia na pregação da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, qual é o conselho dos ensinamentos e experiência que tem para aproveitar? Tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas eu acho que o mais importante é que ter a fé em Deus. Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Sim. Em 1982 eu tive a oportunidade para ir para a América. Sim, sim. E não aconteceu. Okay? E comecei a trabalhar como intérprete. Sim, sim, sim. Comecei a trabalhar como intérprete e tive uma boa vida, foi 5 anos. Sim, sim. E eu estava a chorar, porque eu queria completar o meu ensino. Sim. Mas demorou mais 5 anos para eu ir lá. E quando eu fui lá, eu tinha um amigo que foi em 1982, eu quando cheguei lá em 87, e em 88 eu já estava melhor que ele. Exato. E subhanallah, estes 5 anos de atraso foi bom para mim. Exato. Porque eu estava mais de cabeça, mais juízo, não sei o quê. Então, aqueles 5 anos que eu passei, que eu estava assim, se eu ia, não sei o quê, sim. Allah não queria que eu ia naquele tempo. Sim, mas sim. Ele não levou-me depois. Pode demorar e eu já estava com uma potência muito melhor. Muito melhor que antes. E também encontrei naquele tempo essas pessoas que me disseram, vai lá, vai neste lugar, vai naquele lugar, sim. que me ajudou. Sim, sim. Então a primeira coisa é ter fé em Allah e não desistir. Porque este caminho é um caminho que não é fácil. Precisa de muito. Agora, nós temos problema com uma força que nós não estamos a ver, que é o Shaitan. Exato. O Shaitan vem e fala as coisas para você que você até não entende. Não entende, sim. Faz as coisas sim, assim. Então no Alcorão está escrito. Sim. E ele disse a Deus que eu vou fazer o que eu consigo para te levar o maior comigo. Sim. Mas ele também disse, Illa ibaduka salihin. O Shaitan próprio disse, só que eles são de você, sim. que gostam de você, têm fé em você, eu não vou conseguir derrubar estes. Mas não vai ser um caminho assim fácil. É verdade. E cada dia que você vai viver, você vai aprender. Mas não podes desistir. Sempre esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo no suspiro. Sim. E também uma coisa, outra também que eu acho que é muito importante para nós. Sim. Quando nós estamos naquela crise de que está tudo fechado, volta para ele. Exato. Faz um wudu, 2 rak'ah, e no sujud, a melhor posição que você está no sujud, para tem que comungar e falar com ele. Sim, Allah, me ajuda. Porque ela é a força que outra pessoa tem. Ninguém tem aquela força. Ele é o Criador, ele que nos trouxe nesta vida. E se temos a fé nele, tudo vai acontecer. Mas não vai ser fácil. Precisa de muita coragem, paciência e fé acima de tudo. Muito. Mas no fim, pode ser que você não vai ganhar muito dinheiro. Ok? Mas você vai ganhar o Jannah. É a casa que todos nós trabalhamos para ter. Sim. E aquela casa você não consegue comprar com dinheiro. Se você quer comprar uma casa agora, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, botar no banco, não sei o que, e ir e comprar. Sim. Mas aquilo você não precisa de comprar. É boas coisas que você faz. Exemplo para os outros. Viu? E fé no Deus. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ter aquela oração de prayers. De adorar Allah subhanahu wa ta'ala.
É isto que vai nos levar para o outro level, que é a vida sempre. A vida para sempre. Sim, não sim. Tem. Esta é como uma viagem. Para um passatempo, sim, para o objetivo final. E também há uma outra coisa, que nós viemos nesta vida nu, nem sem nada. Sem nenhum vestuário, sem nenhuma roupa. Sim. E vamos também deixar sem nenhum vestuário. É. Aquela vida que começa aí, é que aquela é a vida que nós vamos ter. Ou bom ou mal. E depende de nós. Exato. Alhamdulillah. Jazakumullah khaira pelos conselhos. Nós vamos mesmo aproveitar muito da sua experiência. Espero que os nossos irmãos e irmãs aí em casa recebam isso com todo o amor e devoção. E levamos do exemplo do nosso engenheiro aqui, com sua experiência de vida e tudo. Tentamos implementar a nossa geração agora e tentar inspirar os outros que vêm nos seguindo, para que tenhamos uma boa nação, uma boa comunidade, uma boa juventude para salvaguardar a honra desta religião, assim como de todos os seus familiares e todos aqueles que rodeiam. Então, com essas palavras, nós vamos encerrar com a nossa conversa de hoje. Inshallah, brevemente também voltaremos com mais alguns conteúdos para inspirar o nosso dia a dia, para tentarmos fazer o uso de cada um desses exemplos e implementar no nosso cotidiano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.